Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar. Já vi aqui pessoas que já cá tiveram no passado. Quem é a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós costumamos fazer estes webinários todas as semanas. São webinários introdutórios, onde nós vamos aprender um bocadinho das bases do que é, neste caso, no dia de hoje, do mercado Forex, mercado cambial, um dos mercados mais falados no mundo ultimamente, o mercado mais líquido do mundo. Vamos falar um bocadinho também no início de como é que a nossa corretora trabalha com os nossos clientes, como é que nós conseguimos ajudar no que toca às análises e a começar nesta parte dos mercados financeiros. Vamos aprender um bocadinho as características, o porquê deste mercado ter começado. E vocês têm aí um campozinho para fazer algumas perguntas. No final eu vou guardar aí 10 minutos para responder algumas perguntas. Se não conseguir responder a todas, eu amanhã, eu e os outros gestores, vamos ligar a todas as pessoas que assistiram ao webinário de hoje, portanto não se preocupem. Isto é só uma hora, provavelmente eu não vou ter tempo para falar de tudo sobre este mercado, porque é o maior mercado do mundo, mas tenho todo o gosto em depois, nos próximos dias, falar convosco. Se vocês também tiverem mais algumas dúvidas, vão ter outros webinários. Nós amanhã vamos ter uma masterclass, que é a análise de mercado em direto, que nós costumamos fazer sempre com os nossos clientes. As pessoas que assistiram ao de hoje estão mais do que convidadas a assistir ao da amanhã também. É uma coisa completamente diferente, vamos mesmo analisar o mercado em direto, com gráficos, com o que aconteceu no dia, e é mesmo na prática, ok? Isto agora vai ser as bases para vocês perceberem o beabá deste mercado Forex e amanhã vão então ver isto mesmo em gráficos e etc. E vocês vão gostar de certeza. Portanto, eu no final, se quiserem deixar aí no campo das perguntas que têm interesse em participar, mas nós amanhã também vos vamos ligar e vamos perguntar se têm ou não interesse em participar à mesma hora, às 6 da tarde, com o nosso analista Federico, está bem? Ora, para quem ainda não me conhece, o meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças Empresariais aqui pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, sou gestor e analista de mercado aqui na Teletrade há quase 2 anos e sou mais um apaixonado por esta área dos mercados financeiros, nomeadamente por este mercado Forex, que foi onde eu me iniciei e que neste momento já estou nos outros mercados, mas foi neste que me despertou a paixão por estes mercados financeiros e tenho a certeza que se vocês estiverem no início também vão gostar muito, ok? Mas é preciso muito trabalho e muita dedicação. Ora bem, para que também que as pessoas estão a chegar neste momento, vou falar um bocadinho do que é que se passou no dia de hoje no mercado. Ora então, os Initial Street arrancaram esta sessão terça-feira em terreno positivo, isto após ter sido resolvido, não sei se sabiam ou não, do grande apagão que deixou offline vários sites de jornais internacionais e da própria Casa Branca, o que gerou alguma volatilidade no início da sessão, ou seja, na pré-abertura. No que toca às principais praças europeias, estão a negociar em alta nesta terça-feira, no mesmo dia em que o Eurostat revelou que a contração da economia na zona euro foi ligeiramente menor do que era esperado, dando sinais então de uma possível recuperação económica, e quando isto acontece as bolsas acabam sempre por subir. E no que toca ao mercado da dívida, os juros da dívida soberana seguem com variações muito ligeiras na generalidade dos países da zona euro, a cair menos 0,5 pontos base. Okay? No que toca ao mercado de Forex, ao mercado cambial, o euro e a libra estão a perder terreno nesta terça-feira, começaram a perder terreno, com o dólar a ganhar força na expectativa dos próximos dados de inflação que vão sair na próxima quinta-feira, que vai ser feriado aqui em Portugal, mas estejam atentos porque vai ser um dia em que o mercado vai mexer muito, é uns dados que já estamos à espera há bastante tempo, e no que toca tanto ao mercado cambial quanto ao mercado de ações, pode haver uma grande montanha russa, esperemos que isso não aconteça, mas temos que perceber se efetivamente os dados que saírem da inflação são ou não parecidos com o forecast, com as expectativas dos nossos analistas. Quanto ao crudo, o petróleo começou o dia por negociar no vermelho, pela segunda sessão consecutiva, ou seja, no dia de ontem também esteve a desvalorizar, depois de ter atingido os $70 por barril em Nova Iorque pela primeira vez desde outubro de 2018. No entanto, com o início do mercado americano, vemos então uma recuperação da matéria-prima que neste momento já está no verde. Quanto ao metal amarelo, o ouro está a depreciar nesta sessão, numa altura em que os investidores estão de olho nas divulgações, como eu mencionei há pouco, de inflação nos Estados Unidos da América, que vai sair então na próxima quinta-feira. Ora bem, para deixar nota que nós o que estamos a fazer aqui neste momento não é mostrar-vos um sonho de enriquecimento fácil, isso não existe, está bem? Portanto, o que vocês veem na internet de que entrem aqui com 200 ou 300 euros e vão ficar multimilionários, esqueçam isso, está bem? Não estou a dizer que seja impossível, mas nós não podemos olhar para isto como um jogo de casino. Isto é um trabalho sério, é uma forma de investimento. Se correr bem, conseguimos ganhar muito dinheiro, mas vocês não se esquecem que para uns ganharem, outros têm que perder. Portanto, isto é preciso acompanhamento por parte de profissionais, é preciso estudarem,
é preciso amarrarem como outra coisa qualquer, como outro mercado qualquer. Portanto, antes de nós sequer entrarmos nos mercados, temos que perceber efetivamente o que é que o mercado consiste, o porquê das variações das cotações dos ativos. E estes webinários, vocês não vão sair daqui profissionais, mas ao menos já têm algumas bases que é para depois irem continuar a estudar e para depois, no futuro, vocês não vão ficar tareas profissionais passados 6 meses nem um ano. Isto é um processo e por isso é que nós acompanhamos os nossos clientes para tentar. Não, o nosso objetivo não é vocês ganharem rios de dinheiro, porque se isso fosse sempre assim, nós nem sequer estávamos aqui a trabalhar, estávamos todos multimilionários numa ilha paradisíaca, como vocês sabem, isso não acontece. Portanto, o nosso objetivo é sim, é tentar que os clientes não façam as neiras. E por isso é que nós constantemente, todos os dias, temos várias análises, vários vídeos, vários gráficos, onde nós ajudamos as pessoas a perceber o que é que se está a passar no dia, para se vocês estiverem indecisos entre entrar ou não entrar, conjugar as várias análises e perceber efetivamente se faz sentido ou não. Okay? Mas eu mais para a frente vou-vos mostrar como é que é o nosso grupo de análise, onde vocês têm todo esse acompanhamento. Ou seja, a Teletrade é uma corretora que existe há 26 anos, estamos cá em Portugal há mais ou menos 5, 6 anos, temos escritórios aqui em Lisboa na 5 de outubro. Quem quiser, é um prazer virem cá nos conhecer, a toda a equipa. Somos uma intermediação das pessoas que querem investir, ou seja, para vocês investirem nos mercados financeiros têm que ter sempre uma intermediação e é esse o trabalho da corretora, ok? Depois, mais à frente, também no final, vou-vos mostrar quais é que são os ativos e os instrumentos que nós transacionamos, onde vocês também podem vir a transacionar. No que toca a um dos principais dos nossos serviços é esta parte da educação. Nós não somos uma escola, mas como eu vos disse, o nosso principal objetivo é que os clientes, quando entrem, não estejam com olhos vedados, não pensem nos seus enriquecimento fácil, que isto é tudo ouro sobre azul, porque não é. Não se ganha sempre. Nós temos que também perceber e saber perder, porque é um facto que é inevitável perder muito dinheiro no mercado. Agora, das duas uma, mandamos a toalha ao chão ou continuamos a tentar arranjar uma estratégia para que nos próximos trades ou nos próximos investimentos não corra tão mal como correu antes. Mas é um processo e por isso é que nós fazemos estes webinários. Nós antigamente fazíamos aqui no escritório presenciais, mas com isto tudo da pandemia tivemos que ir para a parte digital e neste momento fazemos webinários, o que também é bom. Portanto, nós não podemos pensar só nas coisas más que esta pandemia nos trouxe. No nosso caso, nós conseguimos com estes webinários chegar à maior parte de todas as pessoas cá em Portugal e não só, nas ilhas também, e noutros sítios que também temos outros portugueses lá fora. Portanto, é um bom fruto que nós tiramos aqui da pandemia. Portanto, não podemos olhar sempre pelas coisas más, também temos de tirar algumas coisas boas do que é que nos trouxe. Portanto, nós fazemos esta educação. O que vocês estão a receber agora é totalmente gratuito, não tem que pagar nada, isto é apenas informação. Digo-vos também que isto vai ficar gravado, portanto, amanhã, quando eu falar convosco, provavelmente vou falar aqui um bocadinho rápido, porque eu só tenho uma hora para falar deste mercado que é tão grande. Mas não se preocupem, vocês vão ficar com o vídeo se quiserem, só para as pessoas que assistiram e conseguem ir para trás e apontar alguns dados que queiram, ok? Depois, vamos ter também a Masterclass amanhã, como eu vos disse, às 6 da tarde, que é então mesmo análise de mercado em direto, o nosso analista, estão mais do que convidados e acreditem que vão gostar, de certeza. É completamente diferente do que vocês vão ouvir hoje. E depois, na próxima quarta-feira, nós temos uma parceria com a Rankia, onde nós vamos fazer um webinário sobre mercado acionista, ok? Que também estão mais do que convidados. Também, se quiserem, amanhã inscrevo-vos para esse webinário, que vai ser no YouTube em direto, não vai ser aqui, mas mesmo assim podem inscrever-se e nós damos acesso, então, esse webinário. Depois temos outro tipo de serviço que é a parte do copy trading, que é para as partes das pessoas que não querem perder tempo em aprender mercado, querem assim rentabilizar capital e sincronizam então contas com os outros traders depois de verem todo o historial, ou seja, vocês conseguem ver todas as operações que os traders já abriram nos últimos 2, 3, 4 anos e perceber efetivamente quais é que são os traders que se identificam mais convosco, sincronizam a conta, ele automaticamente abre as operações dele na conta dele e nós, como estamos sincronizados, a nossa conta vai abrir exatamente as mesmas operações, claro que sempre proporcional do capital dele para o vosso. Portanto, se ele tiver 50 mil euros na conta e vocês tiverem 5 mil, como podem imaginar, vocês não vão abrir as mesmas operações, vão abrir as mesmas, mas com volumes reduzidos, está bem? Eu, depois, se quiserem, não vou perder muito tempo nisto, depois, se quiserem, nós amanhã falamos um bocadinho sobre os serviços. Nós hoje estamos cá por outra razão. Vamos começar então a falar sobre este mercado Forex, este boom que se chama então Forex Exchange Market, ok? Ou em português, mercado internacional de câmbio, que é o mercado em que as moedas internacionais são negociadas. Eu volto a repetir para as pessoas também que chegaram agora, vocês têm um campo onde conseguem fazer algumas perguntas
Façam as perguntas que quiserem. Não sei se vou conseguir responder a todas, mas como vos disse, vou-vos ligar amanhã. Eu e os outros gestores vamos ligar amanhã e tirar-vos as dúvidas todas e também falar um bocadinho de mercado, se vocês assim o entenderem, ok? Portanto, este mercado é onde se compra e vende dinheiro e onde os participantes ganham dinheiro sobre a diferença entre as taxas de câmbio que compramos e que vendemos. Este mercado nasceu em 1971 com a alteração de taxas fixas usadas até então para regular a cotação de cada moeda para taxas variáveis. Ou seja, até 1971 nós tínhamos taxas fixas, ou seja, não havia qualquer tipo de variação, existia aquela taxa escolhida pelo Banco Central e não havia qualquer tipo de influência e era sempre as mesmas. A partir de 1971 vêm então as taxas variáveis e o mercado cambial é o mercado financeiro, o maior mercado financeiro do mundo e aquele em que participam o maior número de indivíduos e organizações. Mas nem sempre foi assim, porque inicialmente era acessível apenas a grandes instituições financeiras e a grandes investidores. Para vocês verem, antes da década de 90 era necessário um mínimo de investimento na volta dos 10 a 50 milhões de euros para se poder entrar neste mercado Forex. Depois, à medida do tempo e com o crescimento e a popularização deste mercado, só foram possíveis graças a alguns fatores determinantes. O primeiro foi o aparecimento da internet. E o segundo foi então o sistema de alavancagem criado pelos brokers, que eu depois mais à frente também vou falar do que é isto da alavancagem. Portanto, em resumo, o mercado cambial, como conhecemos hoje, é possível graças a alguns fatores como a adoção de um sistema de cotação baseado em taxas variáveis em vez de taxas fixas, que foi então nos anos 70, depois a difusão da internet nos anos 90 e, por fim, a criação de um sistema de alavancagem feito pelas corretoras. O mercado internacional de câmbio funciona simultaneamente comprando-se uma moeda e vendendo-se a outra. E as moedas são trocadas através de uma corretora e são negociadas sempre em pares. Ora bem, então o que é que influencia a cotação de uma moeda? Ou seja, porque é que a moeda vai para cima e para baixo diariamente nos nossos mercados financeiros? A primeira parte é a parte da oferta e da procura, como em tudo na vida, não estamos só a falar em mercados financeiros, estamos a falar em preços de laranjas, preços de telefones, tudo e mais alguma coisa. A oferta e procura está sempre na nossa vida. E no que toca à procura, neste caso no mercado Forex, nós temos o crescimento económico. Ou seja, quanto maior for o crescimento de uma economia, maior é a necessidade de liquidez da divisa de uma determinada economia. Ou seja, se a economia existir um crescimento sistemático dessa economia, a moeda acaba sempre por valorizar face à outra. Depois, mesmo na procura, temos a taxa de juros, que quanto maior for a taxa de juros de uma determinada economia, mais atrativo será os ativos dessa economia para os investimentos, para os investidores internacionais. Ou seja, se a taxa de juros é mais elevada, se eu investir nessa moeda, quer dizer que vou receber um maior retorno. Ou seja, quanto maior for a taxa de juros, maior vai ser a atratividade por parte dos investidores internacionais, ou seja, faz sempre com que a moeda ganhe valor. No que toca à parte da oferta, temos os bancos centrais, que é o que mandam nisto tudo, que são os responsáveis pela emissão e impressão da moeda. Portanto, quanto maior for a liquidez de uma determinada divisa, maior tem essa divisa de depreciar. Isto é exatamente como a parte da oferta. Ou seja, quanto mais oferta nós temos, quanto mais dinheiro é impresso, menor é a cotação, ou seja, a moeda perde valor, porque se a procura é a mesma e nós temos o triplo ou quádruplo do dinheiro a circular, como foi o caso nos Estados Unidos neste último ano, que imprimiram mais dinheiro do que os anos em toda a história, e foi por isso que o dólar desvalorizou cerca de 10% durante o ano passado. Depois, outros fatores que influenciam as cotações das moedas são as notícias, os fatores políticos, indicadores económicos que saem diariamente, onde vocês conseguem ver também o calendário económico em qualquer site, conseguem ver no site da Teletrans, conseguem ver nos sites de outras corretoras também, saem diariamente notícias que influenciam sempre a moeda, seja elas notícias de indicadores económicos, dentro destes indicadores económicos temos a parte de laboral, temos a parte de inflação, etc. Ou seja, sempre todos os dias saem notícias e mais à frente vamos tentar perceber como é que essas notícias vão influenciar o preço. E depois, por fim, temos fatores imprevisíveis, como é o caso de catástrofes, terrorismos, guerras, Covid, etc. Ora bem, o que é que são os market makers, os participadores deste mercado de Forex? Então, como eu vos disse, os que mandam nisto tudo, os bancos centrais, okay? Que participam no mercado com o intuito de equilibrar a economia do país com a decisão da taxa de juros
a política monetária e a impressão da moeda. Portanto, eles voltam todos, estão sempre à volta de tentar perceber como é que está a inflação e isso conjuga sempre com a taxa de juros e a impressão da moeda. Okay? Também vamos falar um bocadinho aqui para a frente. Depois, outros market makers, outros intervenientes no mercado, temos os fundos de investimento que trocam volumes enormes de moedas para satisfação das suas necessidades, compra petróleos, metais, etc. Depois também temos empresas multinacionais, como é o caso, vamos dar um exemplo de uma Toyota, empresas que utilizam o mercado cambial como parte do seu negócio, ou seja, na venda de produtos para outros países com uma moeda diferente. Ou seja, se eu estou no Japão a vender carros para os Estados Unidos, eu vou receber ienes japoneses, eu vou receber dólar. Ou seja, e vai haver sempre esta troca, vai haver sempre esta necessidade de trocar dinheiro quando falamos de empresas multinacionais. E depois, por fim, temos nós, os traders, que não têm impacto suficiente individualmente para influenciar o preço, mas tiram sempre partido das suas flutuações. Só para as pessoas terem noção, os traders são apenas 5% deste mercado. O resto são todos os outros market makers, ok? Empresas multinacionais, fundos de investimento, etc. Portanto, as pessoas que acham que o mercado forex é só traders, somos apenas 5% deste mercado forex, ok? Vou repetir, podem tirar algumas dúvidas aí, tenho um campozinho para fazer as perguntas, eu no final vou tentar tirar algumas, se não conseguir, amanhã tiramos o resto, está bem? Algumas características deste mercado. Então, operações non-stop, o que é que isto significa? O mercado cambial nunca dorme, ou dorme, mas só ao fim de semana. A prova disso é que podemos começar a transacionar no domingo às 10 da noite, que devido à diferença horária na Austrália já é segunda-feira e o mercado já abriu, até sexta-feira às 10 da noite, altura em que o mercado de Nova Iorque encerra. Só ficam então fora os feriados e os fins de semana em que todos os mercados encerram. Okay? Não falamos em feriados portugueses, mas sim em feriados norte-americanos, etc., que eles têm um maior impacto com a liquidez de cada mercado. E, por falar em liquidez, é a quantidade de compra e venda que ocorre a qualquer momento. E a liquidez é muito importante para determinar a rapidez do que um preço flutua. Ou seja, no mercado cambial, o par de moeda e a hora que se transaciona podem influenciar esse fator. No entanto, haverá sempre elevada liquidez. O que é que isto quer dizer? Imaginem, se existe muita liquidez no par euro-dólar, que é o euro face ao dólar dos Estados Unidos, quanto mais liquidez houver, mais o preço mais volátil é o preço, ou seja, mais mexe o preço. Se a liquidez for pouca, o preço pouco mexe também. E quando, por exemplo, se nós falarmos em dólar, ou seja, o euro e o dólar dos Estados Unidos, se nós transacionarmos, como vocês veem aí no slide, entre as 9 da manhã e as 9 da noite, aí é onde vai ter maior volatilidade, porque os dois mercados acionistas estão abertos e onde é diariamente, onde é de dia, no país. Agora, se transacionarmos as nossas 9 da noite em Sydney, quando eles já estão a dormir, haverá pouca liquidez no dólar da Austrália. Ou seja, isto depois também convém percebermos as horas que nós vamos transacionar para percebermos efetivamente se tem alguma liquidez ou não. Portanto, eu não vou transacionar muito, mas posso transacionar, depois depende sempre da segunda moeda, no dólar australiano às 2 da tarde. Lá estão mais do que a dormir, mas se tivermos o dólar dos Estados Unidos como segunda moeda, claro que vai haver liquidez. Okay? Mas, por exemplo, se estamos a falar de um dólar australiano com um dólar da Nova Zelândia às 2 da tarde, pouco vai mexer. Okay? Depois, over the counter, o que é que isto quer dizer? Não tem nenhuma localização física ou central, ou seja, todo o mercado é executado eletronicamente de forma contínua. Podemos aceder em qualquer ponto do mundo, mantendo sempre o anonimato de quem compra ou quem vende a moeda. E por fim, é um mercado que não é manipulável, ok? A dimensão do mercado cambial permite que se mantenha transparente e que nenhum dos seus participantes consiga influenciar o preço por um período prolongado de tempo. Normalmente quem consegue influenciar mais o preço é os bancos centrais, como eu vos disse, que fazem, esse é o próprio objetivo para tentar equilibrar a economia em cada país. Análise técnica. Nós vamos falar em duas análises. Temos a análise técnica, que é a parte dos gráficos, e depois temos a análise fundamental, que é a parte da economia. O porquê de se a economia está boa, se não está, com alguns indicadores económicos. Mas começando então na parte da análise técnica, que é a parte iniciante, que é tentarmos perceber o que é isto, o que são estas moedas, de onde é que elas apareceram. Okay? Nós temos aqui as 8 principais moedas, existem muitas mais, mas estas são aquelas que têm maior liquidez, onde existem mais investidores a negociar. Okay? Temos o dólar dos Estados Unidos, o euro, o dólar do Canadá, o dólar da Austrália, o dólar da Nova Zelândia, o franco suíço, o iene japonês e o pound da Grã-Bretanha. Se vocês repararem, vocês têm sempre 3 letras
as duas primeiras letras são sempre a potência económica e a terceira letra acaba sempre por ser a moeda. Só no caso do euro é que isto não acontece, porque a Europa e o euro acabam por ser a mesma coisa, portanto eles acabaram por deixar por EUR. Mas no caso United States, dólar, Canadá, dólar, Austrália, dólar, Nova Zelândia, dólar, Suíça, franco, Japão é o ien e a Grã-Bretanha é então o pound. Okay? Por isso é que são três letras e as duas primeiras é sempre a potência económica e a terceira letra acaba por ser a divisa, a moeda. Okay? Depois, como eu vos disse, as moedas são sempre transacionadas a pares e estes pares que vocês estão aqui a ver, os 8 pares, são os majors, quer dizer, são os pares mais transacionados, que neste caso estão sempre com o dólar dos Estados Unidos, menos o euro com o ien japonês. Okay? Temos o euro-dólar, o NZD dólar, ou seja, vocês agora já olham para isto, NZD, já sabem que é Nova Zelândia dólar, o AUD já sabem que é o dólar da Austrália, o CHF provavelmente não faziam ideia que era, já sabem que é o franco suíço. Portanto, cotação. O que é isto de cotação? Eu vou tentar não ser muito confuso, para tentar que vocês percebam, simples, vou falar um bocadinho devagar. A cotação de uma moeda é o preço da moeda no momento, que é determinado pelo mercado em função da oferta e da procura da moeda de um determinado país, como falámos há pouco, ok? Essa mesma procura e oferta influenciam a forma de como uma cotação aprecia ou deprecia. E as moedas são sempre cotadas em pares, como é o caso do euro-dólar, que vocês estão a ver aí, o USD-GPI, estamos a falar do dólar dos Estados Unidos com o iene japonês, e a razão de serem todas cotadas em pares é que todas as transações cambiais consistem em comprar uma moeda e vender a outra. E por isso as moedas trocam-se sempre em pares. A divisa que se situa do lado esquerdo, ou seja, neste caso do euro-dólar, o euro, é denominada unidade monetária de base. O que é que isto significa? Que em todas as cotações, a moeda da esquerda acaba sempre por ter o valor 1. Ou seja, quantos euros? Não, peço desculpa. Quantos dólares vale 1 euro? Aqui neste exemplo, euro-dólar, nós olhamos sempre a moeda esquerda como o número 1. Ou seja, 1 euro vale quantos dólares? Quantos dólares eu consigo comprar ou quantos dólares eu consigo vender com o euro? Ok? Pensem sempre nisto. Moeda esquerda, unidade monetária de base quer dizer 1, e depois, do lado direito, temos a unidade monetária de valor, que já nos indica quanto vale esta moeda se trocarmos por 1 euro, no caso do euro-dólar. Ok? Portanto, a moeda base é a base para a compra e a venda, ou seja, se nós comprarmos euro-dólares, nós compramos euros e pagamos dólares. Se nós vendermos euro-dólares, eu vou vender euros e receber dólares. Okay? Portanto, compramos o par se nós acreditarmos que a divisa base vai apreciar ou ganhar valor em relação à moeda de unidade monetária de valor. Ou seja, vou explicar. Imaginem uma coisa. Imaginem que vocês estão num gráfico e neste momento o euro está situado no 1.1141. Quer dizer que eu, com $1, com 1 euro, consigo comprar 1.1141 dólares. Ok? Ou neste caso, 1.46 dólares. Portanto, 1 euro vale 1.46 dólares. Se o euro ganhar valor, ou seja, se a moeda valorizar, se a economia da Europa melhorar, se existirem bons indicadores da Europa, o que é que acontece ao gráfico? Vai subir. Porquê? Porque com 1 euro eu vou conseguir ter mais dólares. Porquê? Porque o euro valorizou face ao dólar. Ou seja, se existirem bons indicadores para o caso do euro, se o euro neste momento está em 1.8, passar para 1.1156, quer dizer que com $1 consegui comprar mais dólares. O gráfico vai subindo. Mas se for ao contrário, ou seja, existirem maus indicadores para a Europa tem uma taxa de emprego maior, etc., o gráfico vai cair. Porquê? Porque eu com 1 euro consigo comprar menos dólares. Porquê? Porque o dólar está a valorizar face ao euro. Se o gráfico subir, quer dizer que a primeira moeda, ou seja, a moeda da esquerda, valorizou. Se o gráfico cair, quer dizer que essa moeda desvalorizou sempre face à da direita. Ok? Espero que tenha sido muito confuso, mas eu acredito que no prático vocês vão acabar por perceber melhor. Depois, temos dois preços, como vocês já repararam, vermelho e azul. Temos o preço do BID e o preço do aço. Todas as cotações de câmbio são cotadas com dois preços, o de compra e o preço de venda. O BID é sempre o preço de compra da moeda base, o que significa que é o melhor preço disponível a que os
corretoras estão dispostas a comprar. No nosso caso, no caso dos traders, é sempre o preço de venda. Ok? Então, se sou um trader, eu vou vender ao preço do bid. Ok? E vou comprar ao preço do ASC. Pronto. O ASC é então sempre o preço de venda da moeda base, o que significa que é o melhor preço disponível a que as corretoras estão dispostas a vender. No nosso caso, no caso dos traders, nós fazemos sempre uma troca com as corretoras, é sempre o preço de compra. Okay? Até porque vocês conseguem ver que o preço do bid é menor do que o do ASC. E porquê? Porque existe sempre uma coisa no meio. Portanto, de onde é que vem essa diferença? Vem então do spread. Okay? O spread, provavelmente vocês já ouviram falar uma data de vezes, é sempre a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Okay? O spread de cada operação é a comissão que o broker ganha pelo serviço prestado ao cliente. E a diferença varia de paridade para paridade, consoante a escolha do broker. Ok? Portanto, vocês, quando abrem uma posição no MetaTrader ou noutra plataforma qualquer, vocês vão reparar que sempre que abrem uma posição, a posição começa logo a negativo. Ou seja, começa logo a perder dinheiro. O que é? É logo o spread que vocês pagam. E a partir do momento em que o gráfico sobe e vai ao ponto em que nós queremos, o lucro acaba por ficar positivo e a partir daí é sempre positivo, assim, se vocês fecharem em positivo, mas o spread já lá está pago. Ou seja, vocês depois não têm que pagar o spread novamente. O spread fica logo pago a partir do momento em que vocês abrem a posição, quer percam, quer ganhem. Ok? E esse é o ganha-pão das corretoras, é então o spread. PIP. O que é um PIP? O PIP é a variação mínima de uma cotação. Ou seja, se o preço do euro-dólar, como vocês têm o exemplo, se mover de 1.1146 para 1.1147, quer dizer que moveu um PIP. Okay? Um PIP é a última casa decimal de uma cotação, ou seja, a quarta casa decimal. Uma vez que 4 casas decimais são usadas sempre para os pares, em exceção do iene japonês, que é o caso que vocês veem abaixo. Okay? Normalmente sempre que temos uma cotação com o iene japonês, estamos com uma moeda de valor, o valor é muito diferente das outras moedas, acaba por ficar a sentir qualquer coisa, ponto 46, como este é o caso. Portanto, quando nós falamos em todas as moedas menos no iene japonês, o PIP move-se na quarta casa decimal. Ou seja, vou-vos dar outro exemplo, para vocês perceberem. Se o euro-dólar estiver a 1.1146 e passar para 1.1156, moveu 10 pips. Ok? Portanto, os pips contam sempre a partir da quarta casa decimal. E porquê que nós usamos pips e não usamos euros e dólares e etc? Porquê? Porque a moeda vai sempre mudar. Ou seja, se nós estivermos numa cotação em que temos sempre que mudar, eu vale isto, vale euros, vale não sei o quê, subiu 13 cêntimos. Mas cêntimos de quê? De euros, de dólares, percebem? Ou seja, teve que se inventar uma medida, uma variação mínima para falarmos e termos todos os gráficos consoantes com o mesmo tipo de variação do gráfico. Ou seja, chamam-se pips. E, portanto, nós quando falamos, subiu 100 pips o gráfico, ou desceu 50 pips, falamos em todos os gráficos, ok? Portanto, pensem sempre, quarta casa decimal em todas as moedas com iene japonês, segunda casa decimal quando falamos na moeda do Japão, ok? E por fim, o swap. O que é isto do swap? É o valor a ser pago à corretora se a transação ficar aberta de um dia para o outro, ok? Na quarta-feira à noite é sempre calculado o triplo da taxa normal, portanto vocês tenham atenção quando deixam operações abertas de quarta para quinta, devido ao facto de nos fins de semana e nos feriados não serem cobradas qualquer tipo de swap, ok? Portanto, de sexta a segunda-feira não é cobrado qualquer tipo de swap, então é cobrado de quarta para quinta o triplo, ok? Portanto, é o pagamento que vocês fazem à corretora quando deixam uma operação aberta de um dia para o outro. Tipos de paridades. Muito simples, não vou perder muito tempo com isto. Temos paridades diretas, ou seja, o dólar está sempre com moeda de valor, ou seja, 1 euro vale quantos dólares, 1 dólar da Austrália vale quantos dólares dos Estados Unidos, 1 pound da Grã-Bretanha vale quantos dólares dos Estados Unidos, e chamam-se paridades diretas. Depois temos as paridades indiretas, que é o contrário, ou seja, 1 dólar vale quantos ienes japoneses, 1 dólar vale quantos dólares do Canadá, etc. E depois temos as paridades cross, que são aquelas paridades que não têm o dólar dos Estados Unidos. Mercado Forex, postulados, ok? As regras, digamos assim. Primeiro, o preço engloba tudo. O que isto quer dizer? Que qualquer que seja o fator que possa influenciar o preço, seja ele relacionado com fatores económicos, sociais, políticos, psicológicos, já foi levado em consideração
e já está incluído no preço. Portanto, as pessoas acham que quando sai uma notícia, passado meia hora, vamos lá, isto agora vai mudar porque a notícia saiu há meia hora. Não, já mudou, ok? Portanto, claro que depois podem vir a formar uma tendência, mas as coisas acabam por se tornar no mercado instantâneos, ok? Portanto, ou nós estamos no mercado naquele milésimo de segundo, ou então podemos perder alguma oportunidade, mas não se faz de oportunidades depois das notícias, ok? Depois, segundo postulado, o preço tem um caráter direcional e está sujeito a tendências, ok? Portanto, temos aquela frase muito conhecida de trend is your friend, ou seja, a tendência atual tem uma gradualidade de continuar, portanto, vamos com a tendência e não vamos contra a tendência, que isto é um dos erros que a maior parte dos traders faz no mercado. E depois, terceiro postulado, a história repete-se sempre. Este postulado diz que as regras que funcionaram no passado vão funcionar no presente e no futuro, ou seja, padrões, comportamentos do preço que se manifestaram no passado vão se repetir no futuro, como é o caso dos padrões gráficos, linhas de suporte e linhas de resistência, que também vamos ver já de seguida. Três tendências. Temos a tendência dos touros, que é o quê? Que é quando o preço se move ou tem uma evolução ascendente, ou seja, para cima, por isso é que vocês têm sempre o símbolo do touro lá em Wall Street. E depois temos o bearish trend, que é a tendência do urso, que é para baixo, e depois temos a sideways, que é uma tendência indefinida ainda, que estamos à espera de uma confirmação se vai para cima ou se vai para baixo. Só um à parte, é a tendência do touro, porque o touro ataca sempre de baixo para cima, e a tendência do urso, porque o urso ataca sempre com as patas de cima para baixo, ok? Só uma parte para vocês saberem. Três tendências, a subida, descida e sideways, que é uma tendência que ainda não foi percebida ou ainda não houve indicação se vai subir ou se vai cair. Temos três tipos de gráficos. O primeiro é o gráfico linear, que é formado por retas que unem pontos. E cada ponto simboliza uma cotação de fecho. Ou seja, muitos traders consideram que os preços de fecho de uma determinada sessão como sendo os mais importantes. E essa abordagem reduz consideravelmente a informação para análise. Ok? Portanto, é o gráfico mais pobre, ou seja, é um gráfico pobre onde só nos indica o ponto de fecho. Ou seja, se estiver numa gráfico de uma hora, ou seja, cada pontinho é uma hora, nós só sabemos o preço em que aquilo fechou. Não sabemos o resto das variáveis, que é o que vamos perceber aqui para a frente. O gráfico de barras, que é o do meio, vocês estão a ver, é mais completo do que o último. As barras incluem, para além dos preços de abertura e de fecho, as cotações máximas e mínimas atingidas no intervalo de tempo considerado, que eu vou explicar nas velas japonesas, que são as melhores velas, que é o que toda a gente usa, ok? Portanto, estas velas japonesas, para além da informação mostrada pelos outros gráficos, tanto de barras como o gráfico linear, este tipo de gráfico é composto por velas e possui toda a informação necessária. O corpo da vela pode ser encarnado se for uma vela de descida em relação à anterior, ou uma vela verde, se for uma vela de subida, representa sempre uma subida em relação à vela anterior. E o preço máximo da vela é representado pela parte superior, através de um chamado pavio, que é esse fio preto que vocês estão a ver aí, e eu vou-vos já explicar o porquê, de uma forma simples, de como é que estas velas são constituídas. Ok? Vamos olhar para esta vela verde, grande. Esta vela verde abriu e subiu. Ok? Estes pavios quer dizer que dentro desta hora, ou seja, se estiverem em gráfico diário, cada vela é uma hora. Okay? Se estiverem em gráfico de H4, cada vela são 4 horas. Se estiverem em gráfico de D1, cada vela é um dia. Mas vamos pensar que está num gráfico de H1, ou seja, cada vela é uma hora. Nesta hora, o preço desceu cá abaixo, mas voltou a subir. E nós sabemos que o início do corpo da vela é sempre o início onde a vela abriu. Portanto, ela acabou por subir, formou este corpo desta vela e fechou aqui em cima. E a ver porquê? Porque é uma subida em relação à vela anterior. Na hora a seguir, abriu uma vela, ou seja, abriu aqui. O gráfico até ainda pode ter subido até ao final deste pavio, mas acabou por cair e ainda caiu até cá abaixo, mas voltou a subir e fechou aqui. Ou seja, este pavio quer dizer que o preço durante esta hora chegou até lá abaixo, mas depois voltou a subir e fechou aqui. A vela a seguir, uma vela verde, ou seja, o preço abre aqui, ela até vai lá acima, mas depois volta a cair e fecha aqui. Okay? É muito simples. Claro que existem milhares de coisas por trás destas velas japonesas, como padrões e etc. Esta vela é um padrão de martelo, esta vela é um bearish engulfing. Vocês têm mais do que tempo para aprender essas coisas. Primeiro vamos só aprender as bases, ok? Espero que tenham percebido como é que passa de uma vela para a outra. O corpo
da vela é entre a abertura da vela até o fecho da vela, o pavio é onde essa vela já foi, ok? Linhas de suporte e linhas de resistência. Ok, vamos falar de uma coisa. Linhas de resistência, um dos pontos importantes de máximos do gráfico. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar que nós temos um gráfico, no euro-dólar, por exemplo, e nós sabemos que o gráfico, já no passado, e daí vem aquele postulado da história, repete-se sempre, tem alguma dificuldade em passar aquela cotação. Vamos imaginar que é 1.3, 1.30. Tem muita dificuldade. O que quer dizer que ela vai a esse ponto e cai, vai, cai, vai, cai. O que quer dizer que isto é uma linha de resistência. O que é que isto quer dizer? Que o gráfico tem dificuldade em ultrapassá-la. Ou seja, bate várias vezes e até pode voltar a cair e não conseguir passar, ou então depois acaba por passar. Ou seja, a linha de resistência é a linha superior que está acima da cotação. Ou seja, se o meu gráfico está aqui, se existir uma linha que é difícil de ultrapassar, chama-se por cima, chama-se linha de resistência, e por baixo chama-se linha de suporte. Ok? Portanto, recapitulando, linhas de resistência e linhas de suporte são pontos no gráfico onde nós já no passado sabemos que o gráfico tem dificuldade em ultrapassar. Toca lá várias vezes e acaba por não conseguir ultrapassar. Vocês também podem ver isso em vários gráficos, metam no gráfico do euro-dólar, vão ver lá para trás. Há sempre aqueles pontos onde lá bate várias vezes e não consegue ultrapassar. Às vezes, depois de tanta batida que teve, consegue ultrapassar. E o que é que acontece aí? Essa linha de resistência que estava abaixo do gráfico, se no gráfico passar essa linha de resistência, o que é que acontece a essa linha de resistência? Passa a ser uma linha de suporte. Ou seja, porquê? Porque passou a estar debaixo da cotação. Ou seja, mesmo que ela tivesse dificuldade em ultrapassar para cima, também tem dificuldade em ultrapassar para baixo. É uma zona onde os compradores e os vendedores da moeda estão ali numa guerra. Ok? Compra e venda, ou seja, não sai daquele sítio. Pronto, linhas de resistência, linhas que têm dificuldade em ultrapassar para cima, linhas de suporte que têm dificuldade em ultrapassar para baixo. Ok? Muito simples. Vários tipos de ordens. Temos o buy e o sell, portanto, vocês já os conhecem, que é comprar e vender. E depois temos as ordens dependentes, que é o que vocês podem deixar nos gráficos e esperar que aconteça. O que acontece é, então, temos o buy stop, que é para situações em que se nós damos uma ordem de buy a um preço mais alto do que o atual, vamos imaginar que a cotação está no 1.30 e nós temos que ir trabalhar e dizemos, olha, eu gostava que quando chegasse a 1.40 aquilo desse uma ordem de buy. Nós deixamos um buy stop no preço de 1.40, aquilo está no 1.30 e assim que aquilo tocar no preço de 1.40, a aplicação, a plataforma automaticamente dá a operação de buy. Ou seja, em vez de darmos um buy instantâneo, esperamos que a ordem chegue até ali e depois ele abre sozinho o buy. Nós podemos ir trabalhar, podemos ir para a praia, o que quiserem fazer e aquilo abre sozinho. Okay? Depois temos o buy limit, que é o contrário, ou seja, dar ordens de buy a um preço mais baixo do que o atual. Vamos imaginar que temos um preço de 1.30 e nós achamos, ok, vou esperar que isto caia mais um pouco e quando chegar a uns 20 vou deixar aqui uma ordem de buy pendente. Ou seja, se o gráfico cair até 1.20, aquilo automaticamente dá a ordem de buy. Se não tocar lá, a ordem não é aberta e nada acontece, ok? E o mesmo acontece para o sell. Temos o sell stop e o sell limit. Portanto, para situações em que queremos dar um sell a um preço mais baixo do que o atual, ou se queremos dar um sell em uma parte superior ao preço do preço atual. Passamos da análise técnica para a análise fundamental, que esta é a análise mais importante, ok? E o que é que quer dizer esta análise? Que é os principais indicadores que podem alterar o caminho da moeda, ou seja, a cotação da moeda se vai para cima ou vai para baixo. Portanto, nós temos as notícias, e antes de sair de cada notícia, nós temos sempre a informação do valor da previsão, ou seja, o forecast. E esse valor, assim que sai, que é semanas antes, é logo absorvido pelo mercado, tendo logo um impacto inicial, que nós nem sequer estamos à espera. Ou seja, o preço reage ao rumor, que é esse forecast é feito por vários analistas que dizem, imaginem, que a taxa de desemprego vai sair amanhã para a Europa. E já há 2 semanas disseram, eu acho que a taxa de desemprego vai ser à volta dos 7%. Já nessa altura, o mercado absorveu a notícia, mas só daqui a 2 semanas é que efetivamente vai sair a taxa de desemprego certa, ou seja, aquela que é correta, ou seja, não é uma previsão, é mesmo a correta. Depois, a notícia, quando sai, altera o caminho do mercado, dependendo se os valores que saem são diferentes ou não da previsão. Ou seja, imaginem, damos este exemplo, imaginem que os analistas achavam que a taxa de desemprego na Europa ia ser 7%, mas afinal, em vez de 7%, foi 12%.
que é uma estupidez, que é imenso, o que é que acontece à moeda? Vai cair. Porquê? Porque a economia está má, a taxa de desemprego está maior. Ou seja, se por acaso a taxa de desemprego acabar por ser os 7%, pouco vai fazer, porque já fez no passado, portanto, quando as previsões são as mesmas, acaba, a volatilidade da moeda acaba por ser quase nula, pode ainda haver alguma volatilidade, por ser o excitamento da saída da notícia, mas acaba por não existir uma grande volatilidade, ok? Portanto, quando saem as notícias, se for muito diferente do forecast, existe uma grande volatilidade, se for parecida com o forecast, ou seja, com o que os analistas acham, acaba por não movimentar quase nada, ok? E temos estas regras. A regra número 1 é não negociar no período anterior às notícias. Portanto, se eu sei que vai ser uma taxa de desemprego, que é uma coisa que mexe muito com o mercado amanhã no euro, eu não vou estar a abrir hoje posições no euro. Vou esperar que a notícia saia e só depois é que abro. Okay? Porquê? Porque existe uma grande volatilidade no dia das notícias, ou na hora das notícias, em que nos pode rebentar a operação logo num pescar de olhos. Portanto, nós esperamos que a notícia saia e depois, quando o mercado respirar um bocadinho, aí nós voltamos a entrar. Porque isto, nós não somos, ninguém tem uma bola de cristal, ninguém sabe qual é que vai ser a taxa de desemprego, ninguém consegue adivinhar, ok? Se os analistas que estão aqui, se for preciso 20 horas por dia a analisar qual é que é a taxa de desemprego, chegam ali e erram, quem é que somos nós para conseguirmos efetivamente dizer qual é que é a taxa de desemprego? Ou seja, não inventem e não transacionem estas notícias. Claro que se tiverem, e depois vem a regra número 2, se tiverem operações já de algum tempo e por acaso sair a notícia, pá, isso vocês já não podem fazer nada, mas se tiverem em profit, ou seja, se tiverem em lucro, é recomendado fechá-la. Se tiverem em prejuízo, ou das duas uma, ou assumem a perda, ou então rezam aos centimos para que não corra mal, mas é o risco que existe neste mercado, ok? Pronto. Alguns indicadores, os principais indicadores, quando falamos em notícias, existem muitos, mas estes são os principais. Indicadores políticos, temos as eleições que tivemos o ano passado nos Estados Unidos, que influenciaram bastante o mercado. Quer dizer, por acaso não influenciaram assim tanto, por acaso achei que ia influenciar até mais. E depois temos as decisões das políticas monetárias que saem mensalmente com a variação ou não da taxa de juros, ou seja, do preço da moeda, que eu já vou explicar mais para frente o que é isto, a taxa de juros. Okay? Estes são os dois políticos, temos outros, okay? Mas estes são os principais. Depois temos os indicadores de desenvolvimento económico, como é o caso do CPI, que é o que vai sair já na quinta-feira, como eu vos disse, que vai ser um dia muito importante nos mercados. Nós vamos estar de feriado, de papo para o ar, mas não se esqueçam que vai ser um dia muito importante nos mercados. Sejam atentos, porque vai sair os dados de inflação, os tão esperados dados de inflação nos Estados Unidos, porque como vocês sabem, os Estados Unidos têm pressa de dinheiro, que é uma coisa doida, e com tanto dinheiro em circulação, o que é que acontece? Acontece sempre uma inflação que é o aumento dos preços dos bens e serviços na sociedade, ok? Portanto, os investidores estão, neste momento, estão-se um bocado a borrifar, mas a verdade é que se a inflação aumenta, vai haver uma redução no rendimento ou na rentabilidade dos investimentos, e isso não é bom para ninguém que tem investimentos. Portanto, atenção, a quinta-feira que vão ser os dados de inflação nos Estados Unidos, ok? Portanto, temos o CPI, que é a inflação do consumidor, temos o PPI, que é a inflação no produtor, ou seja, a inflação no consumidor é o que nós compramos diariamente nos supermercados e nas cafetarias, etc. O PPI é o que é que o produtor compra nas matérias-primas, eles também têm inflação, não somos só nós, ok? Depois temos o GDP, que é então o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, que mede o total da atividade económica de um país. Bons números significam um possível aumento da taxa de juros, números menos bons sugerem uma easier monetary policy, que quer dizer uma redução das taxas de juros. Eu já vou explicar o porquê de aumento e diminuição da taxa de juros. Trade balance, que é sempre a diferença entre as exportações e as importações de um país. Ou seja, se eu exporto mais do que importo, quer dizer que estou a vender mais do que compro, o que quer dizer que existe um superávit, quer dizer que eu estou bem em termos económicos no meu país. Agora, se eu importo mais do que exporto, quer dizer que estou a comprar mais fora do que eu estou a vender, ou seja, temos um déficit no superávit, portanto, nós não temos qualquer tipo de superávit, temos apenas um déficit no que toca à balança comercial, o que é mau para a economia. Okay? Portanto, valores positivos, a moeda acaba por valorizar, valores negativos acaba por desvalorizar. E depois, por fim, temos as vendas a retalho, que é os produtos que foram vendidos e quanto dinheiro é que as famílias gastaram ou consumiram, que isto também nos indica muito sobre uma economia de um país. Depois, por último e não menos importante, temos os dados de emprego, que são muito importantes e variam muito com o mercado. Okay? Temos o número de empregos criados, a porcentagem, a taxa de desemprego, como eu vos falei há pouco, a variação média dos salários. Claro que se nós sabemos que os salários estão a aumentar naquele país, quer dizer que a economia está bem, se não iam aumentar os salários, a variação média
horas trabalhadas por semana, a variação dos empregos no setor privado, ou seja, isto sai estas notícias saem diariamente, claro que não saem mesmo todos os dias, mas normalmente é mensalmente, às vezes é semanalmente, ok? Portanto, vocês conseguem ver isto no calendário económico em qualquer site, vocês têm isso em todo lado, está bem? Portanto, não é em Science Information, vocês conseguem ver em todo lado. Muito importante, taxa de juros. Acho que é a parte mais importante do que toca ao mercado de Forex, é perceber o que é isto, a taxa de juros. Eu vou tentar explicar de uma forma simples. O que é isto de uma taxa de juros? A taxa de juros é o preço de cada moeda, ok? Quando nós, pensem numa coisa, quando nós pedimos um empréstimo, nós pagamos uma taxa, que é o quê? Que é o preço de nos estarem a emprestar o capital. E quando nós aplicamos dinheiro, ou nos bancos, ou num fundo, ou etc., nós recebemos uma taxa, que é o quê? Que é o pagamento por nós estarmos a aplicar esse dinheiro e o banco utilizar esse dinheiro para outros fins. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós recebemos uma taxa, ou seja, o preço da moeda que nós estamos a investir. E nós pagamos uma taxa, que é o preço da moeda, porque estamos a pedir emprestado. Okay? Isto é muito simples, isto é uma taxa de juros. É o preço da moeda, o valor da moeda, o preço, que é o que nós pagamos para receber ou recebemos o que aplicamos. Okay? Portanto, no caso de uma taxa de juros de um país aumentar, no caso da Europa, dos Estados Unidos, ou o que seja, a moeda aprecia. Porquê? Ou seja, a moeda ganha valor. Porquê? Porque fica mais atrativo para os investidores externos, pois recebem mais dinheiro se nós aplicarmos capital nessa economia, se nós comprarmos euros. Ok? Portanto, a taxa de juros acaba por subir. E o que é que acontece? Eu olho para a economia da Europa e penso, ok, a taxa de juros está a subir, vou aplicar dinheiro em euros. Porquê? Porque recebo mais. E o que é que acontece à moeda? Acaba por valorizar. No entanto, quando pensamos de uma forma interna, ou seja, eu só tenho uma empresa dentro da Europa, se as taxas de juros aumentam, fica menos atrativo para mim pedir empréstimos. Porquê? Porque vou pagar mais. Ou seja, então porquê é que os bancos centrais aumentam ou diminuem as taxas de juros? Porque se uma economia está má, o que é que eu quero? Quero que a economia evolua, ou seja, que existem mais estímulos para a economia, que as empresas consigam pedir créditos mais baratos para expandir negócio, que as famílias consigam pedir créditos para terem dinheiro para gastar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a taxa de juros. Eu estou-me a borrifar para os investidores externos, eu não quero saber se eles vão investir dinheiro ou não no euro, eu quero sim é que as pessoas dentro da minha economia tenham capacidades para aguentar. E é por isso que acaba sempre por diminuir a taxa de juros. E por isso é que em alturas de crise, como a que estamos a viver neste momento, nós vemos os bancos centrais acabam por diminuir, e aconteceu o ano passado, todos os bancos centrais acabaram por diminuir as taxas de juros diretoras, para em vez de chamarmos investidores estrangeiros a investir capital, estamos sim a dar estímulos a que as empresas nacionais peçam créditos de custos muito mais baixos e, por sua vez, expandam a sua produção, bem como no caso das famílias que acabam por ter mais dinheiro para gastar e a economia acaba por desenvolver mais. Okay? Portanto, isto é a taxa de juros. E no mercado cambial, as taxas de juros acabam sempre por ditar a direção dos fluxos globais de capital. Portanto, se a taxa de juros aumenta, a moeda acaba sempre por aumentar, porque fica mais atrativo nós investimos naquela moeda. Por isso é que agora as taxas de juros estão quase todas nulas, porque foi o momento que nós passámos, desta crise de Covid, mas quando isto melhorar, as taxas de juros vão acabar por aumentar. Ok? Nós temos aqui um gráfico de qual é que é a maior, quais é que são as notícias que fazem maior volatilidade. Como eu vos disse, é o NFP dos empregos criados. As pessoas não têm noção, mas é o que mais influencia, ou seja, é o que faz mais volatilidade num gráfico no Forex. Nós estamos a ver aí em pips. Só para vocês terem a ver em média uma notícia dessas, que é a primeira sexta-feira de todos os meses, que foi a semana passada. Normalmente a média de volatilidade, estamos a falar de volta de 150 pips, que é imenso, ok? Depois temos a trade balance, que é aquilo das exportações e importações, temos as retail sales, CPI, etc. Ok? Gestão de risco, o que é isto? Alavancagem, vocês já ouviram falar muito. A alavancagem funciona como se fosse um empréstimo a que a corretora faz ao investidor, ou seja, permitindo-lhe assumir uma posição X vezes superior ao capital investido. Vamos dar alguns exemplos. Vamos imaginar que com um capital de 1000 euros, o investidor pode, por exemplo, alavancar o seu capital tomando uma posição de 100 mil euros no mercado. Ou seja, o que quer dizer? Que com uma alavancagem de 1 para 100, e está mal, devia estar 100 mil euros, está a 10 mil, mas com um capital de 1000 euros eu consigo mover no mercado 100 mil euros se tiver uma alavancagem de 1 para 100. E como é que se calcula esta alavancagem? Vamos dar um exemplo. Imaginem que
dividimos o nominal da operação que temos aberto, ou seja, se nós abrimos várias operações no mercado, depois eu posso explicar com contas de demonstração, que eu já vos vou dizer como é que vocês instalam uma conta de demonstração para meterem isto tudo em prática, está bem? Que o melhor não é vocês só verem vídeos, metam-se no mercado, está bem? Não estou a dizer para meterem já dinheiro a dar com pau, mas iniciem com alguns investimentos de renda passiva, que não são vocês que mexem, para já estarem dentro do mercado, e ao mesmo tempo que vocês investem nesses tipos de investimento, estão a trabalhar por conta própria numa conta de demonstração com o dinheiro fictício, para depois, quando se sentirem preparados, passarem então para o dinheiro real. Portanto, nós dividimos o valor nominal da operação que temos aberta, ou operações, tínhamos a falar de várias operações, pelo nosso capital investido, ou seja, o capital que temos em conta. Por exemplo, imaginem que nós temos um capital investido de 5.000 euros. Ok? E o total do nominal das nossas operações, ou seja, o que está exposto no mercado, okay, é de 100.000 euros, ou seja, um lote. O que é um lote? Um lote eu provavelmente acho que vou falar disso a seguir. Um lote acaba por ser, imagina, o volume de cada operação, ou seja, o tamanho de cada operação que eu entro no mercado. Um lote acaba por ser 100.000 unidades monetárias de base. O que é que isto quer dizer? Que, como eu vos falei no passado, espero que estejam atentos, o valor monetário de base, quando acontece o euro-dólar, é o quê? É o euro. Ou seja, estamos a falar em 100.000 euros. Quando nós abrimos um lote no mercado, nós estamos a transacionar 100.000 euros. Mas se nós tivermos uma alavancagem de 1 para 100, nós não estamos a pôr 100.000 euros, nós estamos a pôr 1.000. Ok? Portanto, a alavancagem muda sempre, e depois dentro da Europa o máximo é 1 para 30, dentro da regulação, depois lá fora acaba por ser mais. Ok? Portanto, calcular, temos 100.000 euros no mercado, temos 5.000 euros investidos. Dividimos, quer dizer, dá 20, quer dizer que temos uma alavancagem de 1 para 20. Ok? Portanto, se fizermos 20 vezes os 5.000 euros, dá os 100.000. Isto é a alavancagem. Mas claro que isto a alavancagem acaba por ser um bocadinho difícil de perceber, mas não se preocupem que nós se quiserem amanhã tiram essas dúvidas, mas acaba porque, imaginem, se não existisse a alavancagem, as pessoas acabariam por não ter capital quase nenhum, só se tivessem uma conta de 100.000 ou 200.000 euros para comprar e vender ativos, porque os ativos são caros, não é barato. E por isso é que existe sempre os prós e contras. E como tudo na vida existem vantagens e desvantagens. E como principal vantagem, nós podemos dizer que a alavancagem dá-nos a oportunidade de fazer crescer a nossa conta mais rapidamente, desde que levemos em conta uma boa gestão de risco. Mas o principal inconveniente é o contrário, ou seja, quando nós ganhamos mais, mas como nós perdemos mais. Ou seja, se nós tivermos uma alavancagem de 1 para 30 e subir $1, nós ganhamos 30 dólares. Mas se tivermos uma alavancagem de 1 para 30 e em vez de subir $1, se descer $1, em vez de ganharmos 30 dólares, estamos a perder 30 dólares, não estamos a perder $1. Portanto, a alavancagem é bom quando sabemos o que é que estamos a fazer, a alavancagem é mau quando não sabemos e achamos, e por isso é que vocês viram aqueles programas todos na TVI e etc., que da alavancagem de 1 para 500, que a malta não tem noção que 1 euro para cima é 500. Isso não faz sentido. Para quem não tem experiência, para quem não é profissional nesta área, estar a trabalhar com estes tipos de alavancagem é só rebentar contas. E por isso é que a malta punha 300 euros, que digo já que 300 euros não é nada para este mercado financeiro. Vocês não conseguem fazer rigorosamente nada neste mercado, punham 300 euros e achavam que com uma alavancagem de 1 para 500 iam passar de 300 euros para 3.000 euros no espaço de um mês. Isso não acontece, porque se isso acontecesse, não estávamos aqui, não é? Estávamos todos numa ilha paradisíaca com uma margarita na mão. E não estamos, não é? Portanto, a alavancagem é muito perigosa, portanto, antes de eu utilizarem, que vão sempre utilizar, percebam o que é que ela é e percebam os riscos que podem ter e façam uma boa gestão de risco. E por isso é que nós estamos cá para ajudar também. Não só nós, mas todas as corretoras. Espero que também deem essa ajuda. Há corretoras que não dão, há outras que dão. E por fim, temos uma grande diferença entre um negociador, ou seja, um investidor, e o que eu gosto de chamar um jogador de casino. Okay? Portanto, nós temos uma estratégia, quando falamos de investidores, nós temos uma estratégia e executamos essa estratégia. Não inventamos. Nós temos uma estratégia, delineamos essa estratégia e executamos essa estratégia. E sabemos que só através da consistência é que nós vamos ter sucesso. E ajustamos, e quando nós temos uma estratégia e por acaso essa estratégia não resulta, nós não vamos continuar a fazê-la. Vamos parar, respirar fundo, ver o que é que foi, porque é que a estratégia correu mal e reformular a estratégia e voltar a atacar. Não é corre mal e vamos na mesma. E vou aumentar os lotes e vou aumentar o capital. Não. Temos que parar. Às vezes é bom parar, uma semana, 2 semanas, respirar fundo, ver o que é que erramos e depois voltarmos. O jogador de casino não. O jogador de casino abre uma conta de baixo valor, como eu tinha dito, 300 ou 400 euros, arrisca tudo e normalmente perde tudo. Vocês
provavelmente no em 100, há malta que ganha dinheiro com 100 ou 200 euros. E aquela malta que diz que ganha, tem que ter cuidado, está bem? Portanto, muito cuidado com o que vem na internet. Isto não existe sonhos de enriquecimento fácil. Se isto fosse fácil, estava tudo multimilionário, ninguém trabalhava. Vocês precisam mesmo de estudar, de ser acompanhados por alguém que perceba, porque entrar sozinho neste mercado é meio caminho andado para arrebentar as contas todas, está bem? Portanto, e por fim também, o jogador de casino não aceita que tem comportamentos recorrentes que comprometem o sucesso, vive da excitação que o mercado provoca sempre que tem uma posição aberta, ou seja, um conflito de emoções, sempre tem uma posição aberta, temos que ter calma, temos que abrirmos uma posição, confiamos nessa posição e vamos até ao fim. Ok? Mas isso depois também é uma questão de vos ajudar mais para a frente. Eu agora vou-vos explicar como é que vocês instalam aí uma conta de demonstração, está bem? Vocês vêm aqui ao site da Teletrade, vocês aqui têm os vários tipos de contas que nós temos aqui na corretora, vocês podem comparar as contas, as comissões e etc, ok? Depois temos aqui os instrumentos, como é o caso do instrumento Forex, temos todos os instrumentos com os spreads, os swaps, o que é que vocês pagam, todas as moedas, está bem? Quando falamos em Forex, também temos aqui os metais, os índices, as energias, as ações, as criptomoedas, mercados agrícolas, etc. Depois, para instalar a plataforma, vem aqui, plataformas, MetaTrader 4/5, tanto a MetaTrader 4 como a 5. A 4 é mais completa, está bem? Portanto, vocês chegam aqui, se tiverem Windows, carregam aqui nestes 4 quadrados e aquilo baixa automaticamente. Se tiverem iOS ou Android, carregam aqui e a aplicação baixa automaticamente, ok? Depois começam logo por criar uma conta de demonstração, se assim o entenderem. Pronto, depois temos aqui o copy trading, que é o que eu vos disse, aquilo de sincronizar em contas com outros traders. Tem aqui como é que isto funciona com exemplos reais. Vocês conseguem ver aqui todos os traders que nós temos à vossa disponibilidade, está bem? Vocês carregam aqui, conseguem ver muitos traders. Não olhem só para os traders cá de cima, que são os mais malucos. Olhem também aqueles lá para baixo que têm gráficos mais consistentes, está bem? Gráficos mais lineares. Não olhem para traders, como por exemplo, posso mostrar este aqui, com gráficos mais consistentes. Não olhem para gráficos que parecem uma montanha russa, como é o caso destes, ok? Que até podem ganhar muito dinheiro, mas de um dia para o outro estão a perder bastante capital. Mas é uma questão, vocês sincronizam, vocês carregarem aqui, conseguem ver algumas variáveis. Eu depois também eu consigo e tenho acesso a todo o extrato de todas as operações que o trader já abriu, consigo mostrar tudo, ou seja, antes de vocês investirem nestes traders, vocês têm que ver o que é que consiste este trader, o que é que ele faz, o que é que ele já fez, não, vocês não vão investir às escuras, está bem? Mas pronto, tem aqui como funciona, perguntas frequentes, está bem? Tem aqui a parte dos afiliados, trazer clientes para a corretora em troca de comissões, isso é completamente legal, o que esses rapazotes faziam no Instagram é que é ilegal porque vendiam sonhos que não existiam. E depois, a parte mais importante de tudo, e eu peço muita atenção a isto, que ligam-me dezenas de pessoas diariamente, vocês antes de investir capital em qualquer casa financeira que seja, vejam se são regulados, se têm licenças em dia, a documentação legal, porque o que não falta aí é vigarice neste mercado. Há malta que ganha muito dinheiro a roubar dinheiro às outras pessoas. Portanto, só para vos dar um exemplo, imaginem que vocês vão aqui licenças e regulações. Nós temos aqui muitos países, mas por exemplo na parte de Portugal, vocês visitar o site regulamentar, vocês vão diretamente ao site da CMVM e vêm-nos aqui. Ou seja, é completamente diferente. Estamos a investir a capital numa corretora que é regulada ou não no próprio país e na União Europeia. Também temos aqui diretamente, está bem? Vocês convém perceberem sempre, efetivamente, olha aqui na SciSec, que é a corretora, que é a regulação da Europa, também temos aqui, está bem? Portanto, vocês quer investam aqui, quer no outro lado qualquer, tenham muito cuidado e antes de investir em capital, percebam se efetivamente se têm ou não a regulação em dia e as licenças todas em dia, está bem? Depois, para se vocês quiserem ver outros webinários que nós já fizemos no passado, venham aqui ao YouTube, a Teletrade de Portugal. Vocês têm aqui muitos webinários sobre ações, sobre o porquê de investir nos mercados financeiros, criptomoedas, como avaliar uma ação, está bem? Vocês têm aqui muitos webinários. Os das masterclasses que é amanhã, que vocês estão mais do que convidados, que eu vou voltar a repetir, são masterclass de análise de mercado indireto, onde nós analisamos gráficos, perguntamos aos clientes quais é que são os gráficos que querem que nós analisemos. É só para clientes, mas nós damos acesso às pessoas que assistiram a hoje, sem qualquer tipo de pagamento, sem qualquer tipo de compromisso. Não precisam de ser clientes. É só apenas para perceberem, se forem clientes, o que é que vocês vão levar com isso, está bem? Depois temos o grupo de análises, que é este aqui, no Telegram, onde nós diariamente temos clientes que nem querem estar aqui, mas há outros que querem. Existem clientes no copy trading que não querem, há outros que transacionam por eles próprios, está bem? Que nós diariamente pomos aqui
algumas análises que vocês podem ver, análise de gráficos, explicamos o porquê temos análise técnica, como eu vos falei, da parte dos gráficos, e o porquê da análise fundamental da parte da economia. Vamos pondo várias análises. Isto não são sinais. Vocês não estão a ver aqui take profit X, stop loss Y. O objetivo disto é vocês passarem estas análises para os próprios gráficos, irem acompanhando o preço e se efetivamente acontecer o que nós estamos à espera, aí sim vocês dão a ordem, ok? Portanto, não vale a pena dar-vos sinais, dizer comprem agora ou vendem isto, se vocês ganharem, somos todos amigos, está tudo porreiro, mas se vocês perderem, vocês não sabem o porquê de terem perdido. Ou seja, vocês têm que aprender a fazer análise e com estas ajudas e com estas análises também fazemos ações, ok? Não é só Forex, e nós fazemos estas várias análises diariamente. Depois nós temos aqueles lives, que são análises de mercado em direto, todos os dias às 9 da manhã na abertura do mercado europeu, às 2h30 da tarde na abertura do mercado americano, ok? E essa análise é uma análise de mercado em direto, dizer o que é que está a passar no dia, etc. Só para as pessoas terem noção do que é que está a passar. E depois, para quem não consegue estar nos lives, por causa do trabalho, filhos, escolas, etc., nós pomos um vídeo por dia, de 10 a 15 minutos, com um briefing do que é que está a passar no mercado no dia de hoje, ok? Portanto, eu agora já me estou a debruçar um bocadinho, já são 7 da tarde, eu vou agora passar algumas perguntas que vocês tenham. Não vou poder estar aqui muito tempo, mas não se preocupem que amanhã acabo por responder a perguntas que não consegui hoje, está bem? Este mercado, não é criptomoedas, é o mercado de Forex. O mercado de criptomoedas também o temos, está bem? Ok. Qual é que é o capital mínimo de investimento na vossa corretora? Ok. Não existe capital mínimo, ok? As pessoas investem o que quiserem, mas eu, como eu vos disse, vocês pensem nisto como uma coisa séria. Vocês não pensem nisto como uma casa de apostas, um placar ou um jogo de casino, está bem? Porque o valor mínimo que nós entramos nos mercados financeiros é sempre o máximo que nós conseguimos sem pôr em causa a nossa estabilidade financeira. E isso é o ponto número 1. Porque se nós pusermos dinheiro que precisamos para o nosso dia-a-dia, o nosso psicológico vai nos afetar o nosso investimento. Okay? Portanto, nós não podemos entrar no mercado financeiro com o capital que nós necessitamos para se formos ao médico ou qualquer coisa, senão o nosso psicológico vai nos afetar, partimos uma perna, não temos dinheiro, temos que estragar o investimento todo que temos aqui. Portanto, isso não faz sentido. Portanto, nós temos dinheiro de parte e investimos. E quanto menos nós tivermos na conta, menos margem financeira nós vamos ter, ou seja, para aguentar as volatilidades do dia-a-dia. Por isso é que eu há bocado falei que não é com 300 ou 400 euros que vocês vão fazer alguma coisa no mercado, porque qualquer grande volatilidade, uma coisa que nós não estamos à espera, pode-vos rebentar a conta. Nós temos que ter uma boa almofada financeira que é para conseguirmos aguentar as volatilidades do mercado no nosso dia-a-dia. Vamos falar em valores. Imaginem que estão a pensar em entrar no mercado com 300 euros. Digam-me uma coisa. Pensem lá nisto. Vocês ficavam contentes com o investimento que vos desse 5% ao mês, certo? 5% ao mês estamos a falar de 60% ao ano. É ótimo, com pouco risco. 5% ao mês é muito bom investimento, ok? E será que ficavam contentes com 15 euros por mês? Também, eu não ficava. Isto nem sequer paga os cafés ao fim de semana. Sabe o que são 15 euros por mês? São 5% de 300 euros. Ok? Portanto, as pessoas que investem 300 euros nunca iam ficar contentes com 15 euros por mês. O que é que ia acontecer? Iam querer ir buscar cada vez mais e mais. E chegar ao ponto em que querem ir buscar 100 euros por mês. O que é que são 100 euros por mês? São 30% do nosso investimento. Sabem quanto é que é ao ano? Estamos a falar de 300 e tal por cento ao ano. Acham que algum investimento com pés e cabeça nos dava 300 e tal por cento ao ano? Podem-se meter nas criptomoedas, que valorizam 300% num dia. Agora, será que é seguro? Será que vale a pena? Percebem? Portanto, por isso é que investir capital muito residual, ou das duas uma, ou nos contentamos com pouco para correr pouco risco, ou então isto fica um jogo de casino, queremos ir buscar 30% no mês, ou 30% numa semana. E por isso é que as pessoas que querem investir 300 ou 400 euros nunca se contentam com pouco, e por isso é que a maior parte das pessoas que vocês conhecem que entraram com esse valor acabaram por arrebentar as contas todas. Agora, se nós falarmos, imaginem, de 5% de 10 mil euros, estamos a falar de 500 euros por mês. 500 euros por mês já é muito bom no mercado. Okay? Eu falo de 10 mil euros, pode ser 5 mil, que é já estamos a falar de 250 euros. Ou seja, é diferente. É tentar ir buscar a maior porcentagem possível com o menor risco possível. Não pensem em buscar 20% ou 30% ou 40% ao mês. Não faz sentido nenhum. Está bem? Portanto, se a pergunta é qual é que é o capital mínimo para investir, é o capital que vocês quiserem, mas pensem nisto. Está bem? Algum site que recomendes para ver as notícias? Vocês podem vir aqui ao site da Teletrader.
Aceita teletrade. Calendário económico. Vocês vêm aqui e conseguem ver as notícias, tudo o que é que vai sair hoje, o que é que vai sair amanhã, etc. Os forecasts, a previsão, o que foi anterior e o atual. Isto é os indicadores que saem diariamente. Vocês conseguem vir aqui e ver tudo. Hoje, o amanhã, ok? O de quinta-feira, digo, quinta-feira vai ser um dia importante, estejam atentos ao mercado, podem ir para a praia, apanhar só que é feriado, mas tenham atenção do que é que se vai passar no mercado se tiverem interesse. Portanto, eu também não vou debruçar muito mais, eu vou-vos ligar amanhã se tiverem mais dúvidas. Já são 7 e tal da tarde. Amanhã temos a Masterclass, vai ser muito interessante, é totalmente gratuita, não tem qualquer tipo de compromisso, é análise de mercado em direto com gráficos, com variações de mercado, trading em direto. Vocês estão mais do que convidados, aquilo normalmente é só para clientes, mas para quem assiste aos webinários nós damos esse presente, digamos assim, para vocês conseguirem. Então nós amanhã vamos ligar, se por acaso vocês não conseguirem atender e virem que somos nós a ligar, e se tiverem interesse em participar, deixem uma mensagem a dizer, olha, eu não consigo atender, mas tenho interesse em participar às 6 da tarde, está bem? Vai ser muito importante e muito interessante, portanto conto convosco. Obrigado pela vossa presença, para a semana temos um sobre ações, se tiverem interesse depois tenham em contacto-nos e digam que têm interesse. Muito obrigado e até breve.